Para dizerem milho, dizem milho. Para melhor, dizem melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Bom dia, galera. Muito bom retornar aí para o terceiro e último trimestre do ano de 2020. E iniciei essa aula com a leitura desse poema, que é um poeminha que acho que vocês já conhecem, já devem ter visto ele durante o ensino médio, nas aulas de língua portuguesa, porque ele é um poema que ele vai tratar especificamente da linguagem, ou seja, da linguagem falada, da linguagem cotidiana, da linguagem do povo, né? Que é justamente a grande riqueza da cultura brasileira, é a sua própria língua e a sua diversidade, né? Alguns gramáticos dizem que a língua portuguesa, que o Brasil, na verdade, ele fala várias línguas portuguesas, né? Devido aos sotaques de cada região, devido às peculiaridades que cada cultura local, né, de cada estado, de cada cidade possui. Isso acaba dando cores à, à nossa própria língua, né? O carioca fala de um jeito, o mineiro fala de outro, o nordestino fala de outro, o sulista fala de outro. E isso acaba, no final das contas, deixando tudo muito bonito. Esse poema é de um poeta brasileiro chamado Oswald de Andrade e se chama Vício na Fala. Esse poeta, foi um dos principais que inaugurou o, o que a gente chama de modernismo da literatura brasileira, da literatura e das artes, né, aqui no Brasil. E há uma transformação radical com relação ao objeto literário se comparar com o século anterior. O modernismo ele surge no século XX, início do século XX. Até o final do século XIX, o que a gente estava acostumado a ver de literatura era aquela literatura muito formal, né, com aquela linguagem muito bem elaborada, palavras bonitas. O próprio tema, né, eram temas mais contemplativos. A gente viu muito isso até o momento com a poesia parnasiana e simbolista, né? Antes dela, nós vimos também dentro da poesia do romantismo, e bem antes nós vimos também dentro da poesia árcade, da poesia barroca. Quando chega no modernismo, aí o negócio vira bagunça. Mas vira uma bagunça no bom sentido, né? É como se todos os poetas, como se todos os escritores, todos os artistas do início do século XX olhassem para trás e dissessem assim: tudo isso é muito cafona. A gente agora tem que fazer poesia e tem que fazer arte com o futuro. Vamos largar o passado para trás, agora vamos enxergar o futuro. Então eles começaram a se desprender de até mesmo vários preconceitos, né, que se tinha com relação a muitos aspectos da vida e da sociedade, e começaram a pegar elementos da própria cultura brasileira mesmo. Eles começaram a se desprender um pouquinho da cultura europeia, não largaram de tudo, mas eles começaram a se desprender um pouquinho da cultura europeia e começaram a olhar para dentro do Brasil. E a partir do Brasil, eles começaram a absorver material para compor as suas obras. Esse poema que eu acabei de ler é um ótimo exemplo disso. O cara fez um poema utilizando palavras que são ditas não de forma incorreta, mas de forma diferente em relação ao idioma padrão, né? Ele não está fazendo críticas nenhuma aqui com relação ao jeito do povo falar. Pelo contrário, ele está valorizando esse jeito que o povo fala. Porque com esse poema ele está dizendo o seguinte: o brasileiro, na verdade, são vários brasileiros em um só. E a sua fala, a sua linguagem representa isso.
Então, quando ele pega essa língua do povo e coloca dentro de um poema, que até então a poesia era algo voltado apenas para a elite, né? Era algo apenas voltado para pessoas, para intelectuais, né? Para outros autores. Agora não, agora a poesia ela é feita de elementos surgidos pelo próprio povão, e povão aqui eu digo no sentido é, mais nobre da palavra, né? Ou seja, aquilo que forma o caldo cultural da cultura brasileira, o povão, e feita também para o povão. Né? Era uma poesia sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de amarra, né? Era, na verdade, super descontraída, era um tipo de poesia muito bem humorada. Isso aqui é só um exemplo que eu dei para vocês, mas tem vários exemplos aqui. E por conta disso, né, dessa libertação de todas essas amarras formais do texto, né, e principalmente das amarras de conteúdo mesmo, né, os poetas eles tinham que seguir uma linha muito ali, né, muito formal mesmo, ninguém podia pisar fora da linha, se pisasse não era considerado poeta e tal. Aqui não, aqui tem uma galera assim, de talento e todo mundo está contribuindo, cada um de um jeito, escrevendo de um jeito, pensando de um jeito e todo mundo contribuindo para o mesmo movimento. Isso é o que vai caracterizar o modernismo brasileiro. E, particularmente, é a escola literária que eu mais gosto, que eu mais acho divertida, por vários motivos, e que a gente vai ter a oportunidade de estar estudando ao longo desse bimestre. Mas hoje, eu não vou fazer um vídeo muito grande, porque eu estou utilizando esta aula apenas para a gente poder fazer um apanhado geral sobre o conteúdo que será estudado nesse trimestre. Eu resolvi falar sobre o modernismo porque o modernismo é a escola literária considerada mais marcante da nossa literatura até então, porque ela vem romper com com vários dogmas já estabelecidos até então, né? Por exemplo, né? Largar o passado para trás e agora olhar para o futuro. Isso aí é um rompimento violento, né? Com relação ao ponto de vista artístico. Mas só que antes disso a gente teve um momento de transição. O modernismo ele vai ocorrer a partir dos anos de 1920. Até 1900, o que estava em alta ainda era aquele tipo de obra clássica, o parnasianismo, simbolismo, né? O próprio realismo, naturalismo, entre outros. E no meio desse caminho tem 20 anos de lacuna. De 1900 a 1920, a gente tem um período aí que não tem uma classificação literária específica, mas tem uma produção literária. E vários autores desse período, embora não pertençam a uma escola literária específica, eles vão trabalhar no campo da experimentação, ou seja, eles vão pegar tudo aquilo que já foi feito e cada um vai criar a sua obra ao seu modo, né? E a gente vai ver isso de forma muito detalhada. A gente já viu que até o momento, todos os autores de uma determinada época sempre escreviam as suas obras seguindo uma linha muito parecida. Se vocês pegarem o parnasianismo, né, aqueles três autores, a tríade parnasiana, Alberto Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. Embora fossem poetas diferentes um do outro, a linha de trabalho que eles tinham era muito parecido. Quando chega nesse momento que eu estou falando, a partir do ano de 1900 até 1920, a gente vai ter uma explosão de autores e cada um vai escrever de uma forma que não tem nada a ver com a outra. E cada um vai pensar de uma forma que não tem nada a ver com o outro. Cada um vai ter um propósito dentro da sua obra ali muito particular. Por exemplo, Monteiro Lobato é desse período. Monteiro Lobato, além de muitas outras obras que ele escreveu, ele compôs a grande coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é considerada literatura infantil ou infanto-juvenil, né? Mas, por outro lado, nós temos Euclides da Cunha,
que escreveu uma obra chamada Os Sertões, em que ele vai contar, narrar de maneira romanceada um fato real que aconteceu no Brasil no final do século XIX, que é a Guerra de Canudos, que vocês já estudaram aí com a professora Danúbia. Ele vai olhar para essa guerra e vai construir uma narrativa romanceada sobre ela. E por outro lado, a gente tem o Lima Barreto, que é um autor carioca, da periferia carioca, afrodescendente, e na época eram pouquíssimos autores afrodescendentes que eram reconhecidos por conta daquele preconceito estrutural enraizado, né, devido ao sistema escravocrata do Brasil abolido alguns anos antes, mas ainda se tinha aquele distanciamento, infelizmente, né, desse racismo estrutural. E esse autor, Lima Barreto, ele vai escrever várias obras com teor super crítico em relação aos valores da sociedade. Um desses valores era o próprio racismo. O outro desses valores era o elitismo, né, em que somente as pessoas que tinham posses sobressaíam, as que não tinham eram excluídas da sociedade, né, falando sobre os moradores da periferia, né? Então ele era uma espécie de um porta-voz das pessoas excluídas da sociedade desse período. Só para, como exemplo, eu citei 3 autores aqui totalmente diferentes um do outro: Monteiro Lobato, Euclides da Cunha e Lima Barreto. E todos são do mesmo período. Eles são desses 20 anos, entre 1900 a 1920. E esse período vai se chamar pré-modernismo. Não é considerado uma escola literária, não, mas é um período de transição entre o que vinha antes, né, lá no século XIX, parnasianismo, simbolismo, romantismo não, realismo, naturalismo, para depois se chegar até o modernismo. Então esse pré-modernismo, como o nome já diz, pré, né, ele vai estabelecer a ponte entre o passado, o rompimento do passado e a construção do futuro. Esse trimestre vai ter muito conteúdo, tá, gente? Então se preparem aí. Não vou passar nenhuma atividade para hoje, e apenas para que a gente possa já dar sequência no nosso estudo, vou pedir a vocês que peguem a apostila e durante essa semana façam a leitura da página 53 até a página 60, porque aí tem um apanhado geral sobre alguns autores, né? Tem trechos de obras e algumas características desses autores, e na próxima aula a gente já vai entrar de cabeça nesse universo chamado pré-modernismo, onde se tem valiosíssimos autores da literatura brasileira. Beleza? Um grande abraço, até semana que vem.